No vídeo de hoje vamos trazer aqui postagens de Cássio Cardoso. Resolveu dar real sobre o Bahia e resolveu também, mais uma vez, falar o que ele pensa a respeito do futuro de Renato Paiva no Tricolor de Aço. Além disso, vamos trazer também entrevista de Cauli, nitidamente abatida, e para completar números de dois destaques na partida e também números do Bahia contra o Corinthians. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Venha com a gente. Então, Tricolor, um bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia. E hoje mais um Plantão do Bara. Mas antes disso, aquela dica para você que quer fazer a sua fezinha, tá aqui uma oportunidade para você chegar junto na 1xBet. XBet tem alcance mundial, com muita credibilidade. Além disso, um site muito simples para você fazer a sua fezinha. E você ganhando vai receber, tem toda a segurança quanto a isso. E para completar, tem uma vantagem. Com o código Bahia, você dobra o seu primeiro depósito. Colocou 50, vira 100. Colocou 20, vira 40. Colocou 100, vira 200. Tudo que você fizer de primeiro depósito, você dobra até o valor de R$ 1.200. E com esse extra, você aproveita e faz sua fezinha. Tem várias partidas hoje. Você pode aproveitar e tentar ganhar esse extra. Tem aqui, gente, Cruzeiro e Goiás. Cruzeiro tá pagando 1,63 no triunfo. Red Bull, Bragantino e Inter. Tem cara de jogo encardido, 3,44 de repente o empate. Santos e Botafogo. O triunfo do Botafogo, 2,09. E Vasco e Atlético Paranaense, de repente o empate, 3,18. Para você fazer a sua fezinha, clica aqui no link, fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Clicou, faz seu cadastro no XBet, usa o código Bahia, dobra o seu primeiro depósito e com esse extra você faz suas apostas, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje. A gente começa trazendo aqui números desse Bahia 0, Corinthians também 0. Gente, os números aqui dos scouts GE dizem muita coisa, percebam, posse de bola até equilibrada, mas o detalhe está aqui. Finalizações, 16 do Bahia contra 5 do Corinthians, para fora 8 do Bahia, para fora 2 do Corinthians. No gol, 5 do Bahia e apenas uma do Corinthians. Percebam que foi esse jogo, foi um Bahia que conseguiu produzir, sim, principalmente no primeiro tempo, enquanto que ao mesmo tempo na fase defensiva o Bahia foi bem, praticamente não deu chance para o Corinthians o jogo inteiro. O Bahia foi bem melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, com as mudanças do treinador Vanderlei Luxemburgo, equilibrou-se a partida. O Corinthians passou a jogar ali com 4-4-2, conseguiu equilibrar mais no meio de campo. Algumas mudanças deram mais velocidade, mas o Bahia não teve repertório para no segundo tempo superar o Corinthians e vencer. Era um triunfo essencial, 3 pontos seriam negociáveis e o prejuízo ficou para o Bahia, porque pelo primeiro tempo poderia muito bem ter vencido a partida, vai encavalou uma série de oportunidades perdidas, e é o que eu digo sempre, para vencer tem que ser seguro defensivamente, o Bahia foi, mas também efetivo ofensivamente, o Bahia não foi. Enfim, agora é seguir adiante, e a situação está muito preocupante. Por falar em situação preocupante, vamos trazer aqui a situação da tabela da Série A, depois desse placar, para a gente acompanhar o complemento da rodada. Tá aqui, gente, Bahia 0, Corinthians 0. O Bahia tá aqui como porteiro do Z4, 14 pontos em 16 jogos, e o Goiás está justamente aqui em 17º. O Goiás vencendo a equipe do Cruzeiro no dia de hoje, às 16 horas, já ultrapassa o Bahia. Se empatar, não ultrapassa. O Curitiba joga segunda-feira, vencendo, pode ultrapassar o Bahia, tem esse risco também. Enfim, né? Agora, infelizmente, quando o Bahia não faz a parte dele, é secar os adversários. Outra informação agora é sobre esse histórico que o Bahia tem apresentado, um histórico recente complicado. E vamos trazer aqui, gente, duas postagens do SC Bahia Números, destacando essa situação do Bahia, essa sequência tão ruim que o Bahia está apresentando nesse momento. Primeiro aqui, essa postagem em resposta ao torcedor que perguntou: Pedro Pereira, atualize, por favor, quando passamos 16 jogos com uma vitória. Obrigado, abraço. E ele colocou aqui, SC Bahia Números. Nunca passamos. Essa é a primeira sequência de 16 mais jogos com apenas um triunfo. Gente, é realmente assombroso. É impressionante só vencer o Palmeiras, e daquele jeito é bom que se diga, claro. A gente precisa de triunfo, independente da forma de se jogar. É mais importante vencer do que jogar bem. É bom que isso fique muito claro. O Bahia tem que pontuar. Mas até aquele triunfo contra o Palmeiras foi no detalhe. O Palmeiras, inclusive, cansou de perder gols absurdos. E para completar, também tem essa estatística aqui. Essa é a pior campanha do Bahia no primeiro turno da Série A em pontos corridos? Foi a pergunta de Freitas. E aí a resposta: considerando os 16 primeiros jogos, é a segunda pior à frente de 2012. Percebam, gente, que situação assombrosa. Em 2012, o Bahia chegou a 13 pontos e desta feita está com 14 pontos. Claro, é preocupante, é um recorte muito abaixo e está muito claro, o Bahia precisa melhorar o desempenho, porque se não fizer, é garantia de sufoco até a 38ª rodada, é o famoso salve-se quem puder. O Bahia com sérios riscos de ser rebaixado, quem diria, hein? Outra informação que eu trago agora é sobre dois jogadores do Bahia que foram destaque. Primeiro vamos trazer ele, para mim o principal jogador do Bahia na partida é Gabriel Xavier, SofaScore 7.7. Teve a maior nota SofaScore do time em Bahia 0 e Corinthians 0. 8 cortes, 4 interceptações,
6 bolas recuperadas, 7 de 13 duelos aéreos ganhos, 59 de 67 passes certos, 3 faltas sofridas e 0 dribles sofridos. Parabéns a Gabriel Xavier, jogador de apenas 22 anos, se firmou como titular merecidamente e está mostrando que qualidade se impõe. Outros chegaram, não conseguiram jogar o que ele está jogando, o próprio Vitor Hugo sequer foi relacionado e está aí merecidamente sendo o destaque da partida. Que esse exemplo dele sirva para tantos outros que não estão rendendo perto, minimamente perto do que Gabriel Xavier tem rendido. Outra informação agora é sobre esse aqui, que também fez uma boa partida, ótimos números, e estamos falando de Gilberto. Chegou, vestiu a camisa, mostrou qualidade, muita intensidade, tá ali. 2 chutes, 1 no gol, 2 passes decisivos, 4 de 5 dribles certos, 10 de 14 duelos ganhos, 6 bolas recuperadas, 3 desarmes, 1 interceptação e 0 falta, com 2 sofridas. Sofá score 7.5, a segunda maior do time. Parabéns a Gilberto. A gente já vê totalmente assim, algo tão gritante, né? Tão evidente a diferença técnica dele, jogador que vai, claro, evoluir jogo após jogo, inclusive fisicamente também, mas já mostra como a qualidade é outra, o diferencial. A gente já sentiu uma outra segurança pelo lado direito do campo. E que bom, né? Que sirva de exemplo para o Bahia. Que o Bahia perceba que contratando um jogador de qualidade, a resposta vem. Gilberto já veio com a resposta imediata. A gente torce também para que outros tantos que cheguem no Bahia também elevem a condição técnica, tal qual o Gilberto tem feito. É o único caminho que a gente tem, se assim não for, é sofrência até a rodada 38. Por falar em qualidade, tem mais esse jogador aqui que resolveu dar entrevista hoje não, ontem, depois da partida, e falou um pouco sobre o que ele viu do jogo e ficou para mim, né, pelo menos na minha impressão, nitidamente abatido com o jogo. Vamos trazer aqui, gente, Cauli, que foi o que ele falou no final do jogo, tá aí, ó. Eu também achei que a gente dominou o jogo a maioria do tempo, principalmente na primeira parte. Infelizmente, não conseguimos marcar, muito triste por isso também. A gente sabia que esse jogo era muito importante, esses 3 pontos aqui em casa iam ser muito importantes. Demos o máximo, infelizmente faltou ali aquela... Não é sorte, o gol, faltou o gol e triste, muito triste aí por isso, mas só resta trabalhar e melhorar. Obrigada, tá aí o Cauli. Ainda, gente, que pena realmente, né? Cauli se dedicou muito, é bom que se diga, no segundo tempo cresceu de produção. Ele é a nossa válvula de escape, a nossa reserva técnica, no sentido de que é o jogador que tecnicamente é diferenciado. Claro, tem outros também, mas Cauli é o mais diferenciado. Conseguiu entregar velocidade, deu trabalho no fim do meio por fim, sendo melhor, né, analisado aqui. E infelizmente, né, ele foi praticamente ali a nossa válvula de escape, não conseguiu que tivéssemos outros jogadores também com o perfil dele para conseguir acompanhá-lo e pressionar um pouco mais ao Corinthians. Parabéns a Cauli, principalmente pelo segundo tempo. Primeiro tempo teve uma chance, caprichou ali, mas a bola acabou saindo, infelizmente. E ele disse tudo, não só ele, mas como a nação tricolor, é claro, da tristeza que vem a solução. Não dá para ficar na tristeza que tem a solução, mas convenhamos, Cauli, dos males o menor, quem não tem responsabilidade é ele, inclusive. A gente tem que agradecer ele por mais um bom desempenho na partida. Por falar na partida, vamos trazer aqui a análise de Cássio Cardoso. Ele trouxe em 2 postagens. Primeiro vamos trazer aqui, gente, essa postagem ele trouxe. Bahia 0, Corinthians 0. O Bahia foi melhor que o Corinthians, mas não fez o suficiente para vencer. Baixo aproveitamento no último terço do campo foi crucial, sejam finalizações, últimos passes ou escolhas ruins. O Corinthians foi um oponente bem acessível, jogou muito mal e é adversário direto na tabela. Mais uma oportunidade perdida pelo tricolor baiano. O Bahia chega a uma vitória em 16 jogos nos últimos 2 meses e meio. 7º jogo seguido sem ganhar na temporada, 14 pontos apenas na Série A em 16 jogos e não deixou confiança. Ser melhor que esse Corinthians hoje era o mínimo. Trouxe aí a realidade, claro, sem sombra de dúvida, são números que assombram e não só números. É um contexto que sempre se diz, o Bahia não tem aproveitado oportunidades que surgem para ele. Corinthians em um dia ruim, em um momento ruim, pensando de repente em Copa do Brasil, também não teve um esquema de jogo do primeiro tempo favorável, o Bahia se impôs, merecia até vencer, mas mais uma vez o Bahia desperdiça essas grandes chances de pontuar, de ficar em vantagem, e Thaís Cássio Cardoso trazendo muito bem, porque o Corinthians, né, nada assombroso, o Bahia poderia ter vencido a partida. E para completar, ele arremata agora com um recorte em relação ao treinador Renato Paiva, e vamos trazer aqui também, gente, essa postagem do nosso querido Cássio Cardoso, um abraço para ele. Ele trouxe aí, o Corinthians hoje não tinha o melhor jogador do time, está dividindo a atenção da A com mais 2 competições. Jogou Sul-Americana terça passada, vai jogar clássico da semifinal da Copa do Brasil terça que vem. O Corinthians hoje não chega a ser surpresa, um horror. Já o Bahia
teve a semana toda para treinar, com reforço relevante na lateral direita, outro sabor, com 43 mil pessoas no estádio, faz esse joguinho mequetrefe de posse improdutiva e a gente tem que ficar minerando qualidade para não parecer implicância com o Renato Paiva? Não mesmo, insisto, e aí ele crava, gente, ou troca o comando técnico ou vai cair com antecedência. Já tá ficando tarde. Tá aí, gente, sem meias palavras, né? Cássio Cardoso bastante incisivo, bastante contundente na sua postagem em relação ao treinador Renato Paiva. Eu confesso a vocês que eu até gostei do primeiro tempo do Bahia, mas não se sabe se é muito mérito do Bahia ou se é mérito não por ser só mérito, mas muito em função do demérito do Corinthians, até porque quando o Corinthians se organizou minimamente no segundo tempo, conseguiu equilibrar a partida e o Bahia, e principalmente o treinador Renato Paiva, não tiveram repertório para superar. Claro, deficiências na reserva, no banco de reservas, sem dúvida, mas cabia de repente, com um trabalho um pouco melhor elaborado de um treinador, a gente ter buscado alternativas para superar esse Corinthians, que era um time extremamente viável. Sobre o futuro de Paiva, eu digo sempre, se ele é bom, se ele não é, ou se ele pode render daqui a 2, 3, 4 anos, para a gente não importa, para mim em especial não importa. O que ele precisa é responder em pouquíssimo tempo, e é por isso que a gente compreende muito bem o que Cássio Cardoso está trazendo. Afinal de contas, da forma que Paiva está indo, a gente não percebe que ele tem uma rotação, né, uma rotação on time, ou enfim, uma dinâmica que é a dinâmica que a gente precisa ter no momento, que é a dinâmica de urgência, que o Bahia precisa com urgência voltar a pontuar. Às vezes é uma mudança que pode dar, inclusive, uma oxigenada. Não é o que eu acredito que vão fazer, é bom que se diga, mas a situação está posta. O Bahia precisa responder o quanto antes, já estamos chegando na metade do campeonato, daqui a pouco, 28ª rodada, enfim, a tragédia pode estar dentro em breve já praticamente aí sacramentada, e se tiver que agir, o Bahia tem que agir o quanto antes para trazer, como se diz, algum treinador que consiga entregar a resposta em curto prazo e fazer ajustes que o treinador Renato Paiva em 7 meses não conseguiu fazer. É isso que eu posso dizer a respeito do treinador. Deixo claro, o Bahia fez um bom primeiro tempo, em muito aspecto ali dá pra gente até atribuir a alguns jogadores a responsabilidade, eram gols que não se pode perder, é bom que se diga, mas quando a gente pensa na temporada como um todo, se o Bahia tá nesse sufoco, o principal responsável, claro, por mais que não cinzente a diretoria e Cadu Santoro, que também demoraram para reforçar e ainda demoram para reforçar o elenco, mas o principal responsável é Renato Paiva, porque ele acaba aprofundando as limitações de um elenco que já tem as suas limitações, mas com certeza poderia estar em um momento um pouco melhor, em uma situação um pouco melhor na tabela. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, claro, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, deixe também os seus comentários e para completar, não vacile não, clica aqui no link fixado no primeiro comentário, olhe com calma, pense com carinho e faça a sua fezinha na 1xBet. Tamo juntos, saudações colores e até a próxima.